Olá, meninos! Hoje a gente então fala sobre a parede abdominal. Eu sei que nós já falamos um pouquinho dela lá em locomotor, mas a gente vai revisar alguns conteúdos de lá. E eu preciso agora falar com vocês também sobre a irrigação e a drenagem desta região. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa relembrar as regiões da parede abdominal. Então, aqui nós temos duas linhas que passam no plano clavicular médio. Então, eu pego a clavícula, divido na metade e traço uma linha de cada lado. Depois temos aqui a região chamada de subcostal, então logo abaixo do rebordo costal, outro plano passando. E por último aqui um plano chamado de intertubercular, que é próximo aqui à região da crista ilíaca. E aí estas linhas, elas na verdade delimitam 9 regiões abdominais. Então, hipocôndrios direito e esquerdo, região epigástrica, os flancos direito e esquerdo, região umbilical, as virilhas ou regiões inguinais direita e esquerda e a região púbica. E aqui a gente percebe a sintopia dos órgãos em cada uma dessas regiões. Então, obviamente, quando eu falar de hipocôndrio direito, eu já preciso me remeter ao fígado. Quando eu falo de hipocôndrio esquerdo, eu preciso me remeter ao baço, né, a região do estômago, aqui também na região epigástrica, e obviamente eu vou ter órgãos que vão fazer parte de mais de uma região. E aí, aqui o interessante é que normalmente existem mapas das chamadas dores referidas. Então, por exemplo, esta região do epigástrio normalmente é o local de dor referida do intestino. Esta região do plano umbilical, na região umbilical, normalmente é o intestino médio, então jejunum, ilho. Então, estas regiões, elas, vamos dizer assim, elas trazem a dor de órgãos que têm aí a sua sintopia relacionada. Bom, e aí a gente relembra das camadas da parede anterolateral do abdômen. Então, a gente começa desde a pele, depois da pele, o tecido adiposo, desculpem, né, uma camada adiposa que é chamada de fáscia superficial ou fáscia de Camper. É aqui normalmente que a gordura abdominal ela vai se acumular. Depois temos uma fáscia, uma região de fáscia, que é a fáscia superficial ou fáscia de Scarpa. E aí começam os músculos. Então, a fáscia de Scarpa ela já está relacionada à fáscia muscular. E aí temos o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso do abdômen. Depois, fáscia transversal, fáscia extraperitoneal, onde eu também tenho acúmulo de gordura. E por último, o peritônio parietal. De uma outra forma, né, visualizando agora, então a pele, depois temos aqui a fáscia a camada adiposa de Camper, a camada membranosa de Scarpa e aí os 3 músculos, depois a chamada fáscia transversal, a fáscia extraperitoneal e o peritônio parietal por último aqui. Então, aqui uma outra forma de visualização num corte no plano transverso. Então, olha lá, os músculos são o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso, mais na região lateral. Na região anterior, a gente lembra do reto do abdômen e ainda aquele músculozinho pequeno que existe em 80% das pessoas e que fica bem aqui nesta região inferior, próximo à sínfise púbica, que é o músculo chamado de músculo piramidal. Bom, e aí a gente relembra aqui que nós temos as aponeuroses desses músculos da parede lateral do abdômen, formando a chamada bainha do reto do abdômen. Então, na verdade, o músculo reto do abdômen, ele fica inserido dentro de uma bainha
E esta bainha, ela vai ter aqui um padrão até a linha arqueada, então para cima da linha arqueada é um padrão diferente do padrão que se estabelece para baixo da linha arqueada. Então, a linha arqueada é um ponto de referência importante onde eu tenho a diferenciação das estruturas que formam a bainha do reto do abdômen. Então, olha lá. Aqui a gente visualiza que para cima da linha arqueada, eu tenho os músculos completamente envoltos pela bainha. E para baixo da linha arqueada, essas aponeuroses musculares, elas vão todas para frente do músculo. Então, a parede posterior aqui da bainha vai ser formada somente pela fáscia transversal, extraperitoneal e peritônio. Aqui, relembrando que a região da linha mediana no abdômen é chamada de linha alba, então a linha por onde está passando a cicatriz umbilical. E a região lateral, esta região de encontro onde eu tenho somente as aponeuroses musculares, ela é chamada de linha semilunar. Na parede posterior, a gente relembra a presença dos músculos psoas maior e menor, do músculo ilíaco e aqui o músculo quadrado lombar. Então, nessa figura, a gente já visualiza aqui também, ó, a região que está em contato do quadrado lombar com o músculo transverso do abdômen. Então, essa parede anterolateral do abdômen, ela está, a inserção dela, né, uma das inserções está localizada aqui próximo ao músculo quadrado lombar. E relembrar que nós temos também o músculo diafragma nesta região. Então, o diafragma, ele tem os pilares aqui que estão relacionados à coluna lombar. Então, ele forma parte da parede posterior do abdômen e a parede superior do abdômen, né, que faz aí a divisão com a região torácica. Bom, e a irrigação desta parede abdominal? Então, a gente precisa pensar que eu tenho uma irrigação que vem da parte de cima, uma irrigação que vem da parte de baixo. Sendo que estas irrigações, elas podem ser superficiais ou profundas. Então, quando eu penso na parte superior, a região mais superficial, esta irrigação ela vai ser realizada por ramos da artéria torácica interna, que vocês conhecem muito bem. Então, a artéria torácica interna é ramo da artéria subclávia, ela vai descer aqui ao lado do osso externo e quando ela chega próxima aqui ao rebordo costal, ela vai dar dois ramos. Um deles é um ramo mais superficial, que é então a chamada artéria musculofrênica. Então, ela vem, ó, ela acompanha, como vocês estão olhando aqui na figura, o rebordo costal e ela é uma artéria superficial. Então, portanto, ela vai passando pelo rebordo costal e vai dando aqui vários raminhos superficiais para a irrigação da parede abdominal na região superficial e superior. Depois, superficialmente, lá embaixo, na parte inferior, nós temos ramos da artéria femoral. Então, relembrando, né, a artéria aorta se divide em artérias ilíacas comuns. A artéria ilíaca comum se divide em artéria ilíaca interna, que foi cortada aqui, por quê? Porque ela vai dar ramos para os órgãos pélvicos, e a artéria ilíaca externa, que passa aqui por trás do ligamento inguinal e vira, portanto, a artéria femoral. Então, o que acontece aqui é que a artéria femoral, ela vai dar dois ramos que são recorrentes, ó, eles vão subir e vão irrigar a parede inferior superficial do abdômen. Quem são esses ramos?
Então, eu tenho aqui uma artéria chamada de epigástrica superficial, né? Então, é uma artéria que vai subir aqui a parede do abdômen, na sua região mais superficial, dando ramos. E tenho aqui também a artéria circunflexa ilíaca superficial. Então, as duas superficiais inferiores são ramos da artéria femoral. Quem mais? Agora vamos para profundo. Então, o profundo, de novo, está dividido em superior e inferior. Bom, e aí? Na parte superior, novamente, nós temos aqui um ramo da artéria torácica interna. Então, ela dá o ramo músculo frênico, que é superficial, mas ela vai dar um ramo profundo, que é a epigástrica superior. Então, olha só o que acontece aqui, ó, a torácica interna desceu, deu o ramo músculo frênico superficial e vai dar aqui a artéria epigástrica superior, que é profunda. E esta artéria a gente já visualiza, né, que ela passa aqui por dentro da bainha do reto, do abdômen. Então, ela vai descendo e vai dando ramos aqui nesta região. Na parede mais lateral aqui, nós vamos ter a irrigação sendo realizada por artérias que vocês também já conhecem muito bem, que são as artérias intercostais, então a 10ª e a 11ª intercostais, né, que estão mais embaixo, e a artéria subcostal. Então, essas artérias, elas vão dar ramos aqui para esta região mais lateral e profunda da parede abdominal. Bom, e na parte profunda, agora inferior? Na inferior, os ramos são da artéria ilíaca externa. E aqui nós temos duas artérias, a artéria chamada de epigástrica inferior e a artéria chamada de ilíaca circunflexa profunda. Então, olha lá, se vocês relembrarem, a gente acabou de falar das artérias inferiores superficiais. Estas artérias inferiores superficiais, elas saem da artéria femoral. As profundas vão sair um pouquinho antes, porque vão sair ainda dentro da região abdominal. Portanto, elas vão sair da artéria ilíaca externa, certo? Então, na verdade, é a mesma artéria que toma nomes diferentes. Então, os ramos que já saem aqui mais superficiais da femoral são os ramos superficiais, e os ramos que saem ainda de dentro do abdômen, da ilíaca externa, são os ramos profundos. Então, quem são eles? O mais medial, então, é a epigástrica inferior, e o mais lateral é a ilíaca circunflexa profunda, ou circunflexa ilíaca profunda. Bom, então o que acontece aqui é que as epigástricas inferiores e as epigástricas superiores, que são as profundas, elas passam então por dentro da bainha do reto, atrás do músculo do reto, né, do abdômen. E o que vai acontecer é que elas fazem anastomoses entre si. Então, aqui nesta figura, né, a gente visualiza muito bem quantas anastomoses nós temos aqui na região da parede abdominal. Então, olha só, a gente tem aqui superiormente duas artérias descendo, uma mais superficial, que é a músculo-frênica, e a epigástrica superior, que é profunda. E aqui subindo, nós, na verdade, vamos ter 4 artérias, duas superficiais, que são as epigástricas superficiais e as circunflexas ilíacas superficiais, e duas profundas, a epigástrica inferior e a circunflexa ilíaca profunda, ok? Então, as profundas, elas vão então se unir atrás do reto por dentro da bainha e formam várias anastomoses.
Aqui uma outra forma de visualização, então eu vejo aqui as epigástricas inferiores, então elas vão subir pela parede do abdômen e vão para trás da bainha do reto. Aqui eu estou visualizando a parede anterior, né, mas por dentro, então uma vista interna. Então eu visualizo aqui a bainha do reto, né, por trás, e o vaso ilíaco inferior, desculpa, o vaso epigástrico inferior subindo por trás desta bainha do reto. Então, aqui novamente, as duas que descem, músculo frênica e epigástrica superior, e as 4 que sobem, epigástrica superficial, circunflexa ilíaca superficial, e as mais profundas, epigástrica inferior e circunflexa ilíaca profunda, ok? E aí a gente visualiza que essas artérias, elas têm veias acompanhando, então essas veias têm os mesmos nomes das artérias. Então, como nós temos aqui na região inferior ramos da artéria femoral e da artéria ilíaca interna, nós vamos ter também tributárias da veia femoral e tributárias da veia ilíaca externa, que vão para o sistema cava, ok? E na parte aqui mais superior, eu vou ter a drenagem para a veia torácica interna, principalmente, e a veia torácica interna, ela vai tributar na veia subclávia. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Mais uma aulinha aí para vocês, tá? Bom proveito!